Américo Augusto Ribeiro nasceu na freguesia de Santa Maria da Graça, em Setúbal, no dia 1 de janeiro de 1906. O primeiro trabalho que teve foi como ajudante carpinteiro para a Câmara Municipal de Setúbal, mas sendo este um trabalho muito duro na época, o seu pai arranjou-lhe um emprego como caixeiro na papelaria de Itelvino Machado, na Praça Bocage. Mais tarde, mudou-se para outro estabelecimento situado no ângulo entre as ruas Antão Girão e Major Afonso Paulo. Na rua onde trabalhava, havia uma farmácia e estúdio fotográfico, propriedade de Alberto Sartoris, onde Américo Ribeiro conheceu alguns trabalhos de fotografia e onde dispôs os seus primeiros instantâneos, feitos no ano de 1922. O seu trabalho teve sucesso e foi acolhido por parte da população de tal forma que Américo começou a fotografar de uma forma apaixonada todos os eventos, acontecimentos e outros aspectos considerados por si importantes na cidade de Setúbal. Américo Ribeiro iniciou-se no ofício da fotografia numa época em que a técnica estava pouco desenvolvida e quando o fotógrafo era visto como um mágico, na década de 20. Com o aumento das encomendas, nasceu em Américo a vontade de ter um estúdio próprio, sonho que concretizou a 8 de dezembro de 1936. Esta é a data da abertura do seu estúdio, o Foto Stóbriga, no Largo da Conceição, número 9, que apenas vendeu quando reformou, em 1984. Mais tarde, em 1960, criou um equivalente ao estabelecimento setubalense, em Sesimbra, o Foto Mary, na Rua Cândido dos Reis, número 11, que acabou por vender em 1979. Pelo seu estúdio passaram gerações de setubalense. Para muitos, Américo Ribeiro era o seu fotógrafo. Em 1927, foi publicada pela primeira vez uma foto da autoria de Américo Ribeiro no jornal O Setubalense e 2 anos depois tornou-se correspondente fotográfico do Diário de Notícias e do semanário setubalense O Sato. Ao longo da sua carreira, colaborou inúmeras vezes com a imprensa local e nacional. O público reconheceu e apreciou toda a obra de Américo. Isto era possível de se observar nas diversas exposições feitas com essa obra. Pode-se destacar Américo Ribeiro, um fotógrafo na cidade, o mar, a terra e as gentes em Sesimbra, Américo Ribeiro, uma antologia setubalense, e Américo Ribeiro, pioneiro do fotojornalismo. Durante a sua vida, Américo Ribeiro não se dedicou apenas às suas fotografias. Também foi tendo as suas coleções. Sempre que possível, recolhia e conservava chapas e objetos de ilustres fotógrafos que o antecederam. Ia tomando notas pormenorizadas nos seus livros de registro pessoais de todas as reportagens que fazia e, talvez a mais curiosa de todas, guardou as emendas de todos os eventos que fotografou, sendo a maioria deles casamentos. Como prova do reconhecimento da importância da sua obra por parte da comunidade, foram atribuídas várias condecorações e feitas homenagens a Américo Ribeiro, principalmente nos seus últimos anos de atividade profissional. Américo Ribeiro faleceu a 10 de julho de 1992. Antes de morrer, vendeu a sua obra à Câmara Municipal de Setúbal, que permitiu que hoje seja o arquivo municipal Américo Ribeiro na Casa Bocage. Aqui podemos encontrar milhares de negativos seus, os seus equipamentos, condecorações, cenários do seu estúdio, tudo fazia parte da carreira profissional deste célebre fotógrafo. Deixou-nos um legado de cerca de 16 mil reportagens assinaladas em livros de registro e 142.500 espécimes fotográficos dos seus mais de 70 anos de trabalho. Ao longo da sua carreira, registrou os mais variados aspectos da cidade, o crescimento urbano, as obras, as festas, as catástrofes, as visitas importantes, ou seja, o pulsar de Setúbal. As suas reportagens mais célebres foram da visita da Rainha Isabel de Inglaterra e do seu marido a Setúbal, em 1957, a queda de um bimotor em Troia durante a Segunda Guerra Mundial, o desastre da viatura que caiu no Sado, em 1950, e o jantar de oficiais alemães na fábrica de conservas. Uma das suas fotografias mais marcantes é a do rapaz dos passarinhos. Esta foi tirada em 1933, quando o rapaz fotografado tinha 10 anos de idade e andava a vender pássaros pelas ruas de Setúbal. Cerca de 8 décadas depois, esta fotografia foi recriada e pintada num mural de 20 metros na principal avenida da cidade, a Avenida Luísa Todi. A obra deste fotógrafo é um testemunho indispensável para as futuras gerações, para que não se esqueça o passado. As fotos do cotidiano que foi captando deram origem a um álbum de memórias visuais da vida setubalense dos últimos 100 anos. A Américo Ribeiro deve-se o mérito de ter preservado o seu registro fotográfico contínuo e sistemático até aos nossos dias. Como já foi referido, Américo Ribeiro deixou imensas fotografias e muitas delas encontram-se preservadas na Casa Bocage. Para percebermos melhor como este legado está a ser tratado e quais os objetivos desta conservação, fomos falar com o Dr. Bruno Gonçalves, especialista no tratamento dos negativos de Américo Ribeiro. Então, estou a trabalhar aqui na coleção do Américo Ribeiro. Nesta fase estou a separar os negativos pelo seu formato, pelo processo e pelo formato, porque é o que se costuma fazer para poupar espaço na sala de depósito, se eles estiverem todos agrupados segundo o seu formato. Mas já agora, assim, dar-se uma introdução muito geral sobre os processos fotográficos existentes. Nós fizemos logo no princípio do trabalho de conservação
o inventário da coleção, com vista a perceber a quantidade de negativos existentes, os processos fotográficos existentes. Para isso foram feitos alguns testes, alguns processos são identificáveis só a olho nu e outros são precisos fazer testes. Neste momento já acabámos o tratamento dos nitratos e o que é que visa esse tratamento? É, por um lado, separá-los da coleção, que já foi feito, e depois eles vêm nestes envelopes originais, onde o Américo Ribeiro inscrevia o assunto da reportagem, a data e algumas indicações, como por exemplo o número de clichê. Este número de clichê corresponde ao livro de registro, onde ele também assinalou a reportagem. Esse trabalho dos livros de registro já estão todos os dados do livro de registro estão informatizados e, portanto, hoje é muito fácil. E o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que retirar do seu envelope original. Usamos sempre luvas de algodão para não deixar riscos nem gordura nos negativos originais. E aqui temos o negativo correspondente àquela reportagem. Até tem aqui o número da reportagem. Em alguns casos, ele escrevia no próprio negativo. Então eu vou ter que introduzir este dado aqui. Depois também temos que retirar o que está inscrito manualmente pelo Américo Ribeiro. Diferenciamos também se o negativo é de primeira ou segunda geração. São de primeira geração todos os negativos originais e de segunda geração quando o fotógrafo fotografa uma fotografia. Depois, a seguir, de transcrevermos tudo o que está aqui e também aqui, eu agora não vou passar isto tudo, mas normalmente nós passamos esta informação toda para ali também, é o momento em que vamos fazer a limpeza do negativo. Vocês vão achar estranho, mas a limpeza é muito simples, é com a pera de borracha, que deita ar, sopra ar, e vai remover todas as poeiras que estão no negativo, sem riscar o negativo, porque se usássemos pincéis ou qualquer coisa, deixa marcas que podem não ser visíveis ao olho nu, mas depois na digitalização e quando ampliarmos muito a imagem vamos ver e não podemos danificar de maneira nenhuma. E agora eu vou pôr este negativo na coleção de negativos do mesmo formato. O passo a seguir a esta limpeza é a digitalização. Fazemos primeiro um pré-scan para perceber onde é que está o negativo, aqui no tabuleiro do digitalizador. E agora vamos selecionar a área do negativo. Nós digitalizamos sempre a imagem por inteiro e fazemos sempre os bordos para se perceber sempre que a imagem foi digitalizada na sua totalidade. Agora vou aumentar um bocadinho para ver aqui os parâmetros antes da digitalização, ver se está tudo bem. Podemos ajustar aqui o histograma, contrastes. Depois digitalizamos em alta resolução com 300 dpi e normalmente com um tamanho de 40 por 30 cm, para depois um negativo tão pequeno permitir imagens de grande dimensão. Nós muitas vezes fazemos exposições em que as impressões são maiores, mas também as imagens podem ser utilizadas para grandes impressões, muito grandes. E para isso é preciso ter a imagem com a resolução mais alta que conseguirmos. Neste caso são os 300 dpi. Portanto, nós já fizemos isto a cerca de 10.000 negativos. Portanto, já temos a imagem grande. Agora costumo endireitar, porque às vezes fica um pouco torto. E agora vamos atribuir aqui metadados a esta imagem, que é uma forma, o Photoshop permite gravar na própria imagem uma série de informação. Depois de gravar, gravei em formato TIFF. Depois de gravar em formato TIFF, vou passar a imagem para o preto e branco, porque ela, apesar de ser a preto e branco, estava aqui com a possibilidade de digitalizar as cores, ou seja, retira mais informação do próprio negativo. Passei agora para preto e branco e depois vou ajustar os níveis. Portanto, isto depois tem a ver com a nossa sensibilidade fotográfica. Há quem goste das coisas mais contrastadas, outros que gostam menos. Mas tentamos ser muito neutros, para ficar tudo muito parecido com o original, mais parecido com o original possível. E depois, quando esta imagem que já está pronta, eu dou ao Alberto e o Alberto introduz na base de dados, onde depois vai estar toda esta informação. A informação que estava na caixa original, a informação que estava no envelope original, a informação que está inscrita no negativo e a descrição do negativo. E depois a imagem pequenina, e assim as pessoas já a podem encontrar.
claro, quando alguém nos pedir uma imagem sobre este assunto, a gente já a tem disponível. Ou então, se não estiver disponível, como já temos em base de dados, vamos buscá-la e digitalizamos no momento. Pronto, isto é um nitrato de celulose, mas vamos fazer o mesmo aos outros todos, aos acetatos, às provas, as provas são as últimas, aos negativos de vidro, e vamos até que fique tudo concluído. É esse o nosso objetivo, para preservar a coleção aqui em Setúbal, onde achamos que ela tem mais valor. Portanto, o nosso objetivo é criar as condições para preservar a coleção no lugar de origem e torná-la acessível. Não os originais, mas as imagens digitais. E, portanto, para preservar os originais que estão na sala de depósito, com um ambiente controlado, e é a forma que temos para preservar a coleção fotográfica do Américo Ribeiro, neste caso. Perguntavas se havia alguma coisa que o diferenciava em relação aos outros fotógrafos. Eu acho que ele tem uma coisa muito característica, muito engraçada, que é, ele fotografa a cidade de Setúbal sempre de um ponto de vista elevado. Parece que está a pairar no ar, e em alguns casos, que eu já tive a oportunidade de experimentar ir aos locais, não é um exemplo desta, porque ele está aqui ao mesmo nível das pessoas. Alguns eu percebo que ele pode ter estado, por exemplo, numa janela de um prédio, mas havia outros exemplos em que era impossível ele estar na janela do prédio, como por exemplo na Avenida Luísa Todi, que está no centro da Avenida Luísa Todi e fotografa de um ponto de vista muito elevado. E depois percebi que ele utilizava a escada dos bombeiros. Há até uma fotografia muito famosa, vou tentar encontrar, em que ele fotografa a estátua do Bocage exatamente ao mesmo nível. Ele utilizou o carrinho dos bombeiros, a escada dos bombeiros. E então ele tinha este ponto de vista que me parece que era uma espécie de fotógrafo que levitava sobre a cidade para a mostrar, para a registar nas suas películas. É muito importante, é incontornável para quem quiser fazer uma investigação, um estudo histórico sobre a cidade, tem que sempre passar pela coleção do Américo Ribeiro, porque são mais de 60 anos de registros que contam a história da evolução física da cidade, a evolução social, a evolução cultural, os hábitos, o cotidiano, a forma de estar, o trabalho, o mundo do trabalho, a indústria conserveira, a ostreicultura, a pesca, e portanto é impossível pensar no século XX de Setúbal sem recorrer às imagens, porque no fundo são um testemunho daquilo que aconteceu, da forma como evoluiu, e portanto para mim é um tesouro. Eu acho que não é só a minha opinião, é a opinião de muitos tubalenses que conhecem a coleção do Américo Ribeiro e também de pessoas que apreciam fotografia e que sabem da importância desta coleção. É, portanto, importantíssima. Sem dúvida. É um património importantíssimo da cidade. Elas já adquiriram esse estatuto, fazem parte das coleções dos museus municipais de Setúbal e é tratada, portanto, esta coleção é tratada como património. E, portanto, o que é que se faz ao património? Por um lado, conservá-lo, porque ele sobreviva dignamente para as gerações vindouras, e por outro lado, divulgá-lo. Portanto, é isso que nós fazemos, são esses os nossos objetivos, e por isso fazemos exposições e pensamos que estamos a fazer o melhor possível. Ele é extremamente reconhecido, toda a gente aprecia o trabalho do Américo Ribeiro, especialmente as pessoas de Setúbal, porque se reconhecem os seus avós, as suas origens, o seu passado. E agora o que é que falta? Falta divulgar não só em Setúbal, onde já é bastante conhecido, mas em Portugal e no resto do mundo. E isso hoje em dia, com a internet, é possível. Portanto, se nós, toda esta informação que estamos a recolher, a disponibilizarmos online, que é isso que nós estamos a trabalhar agora nesse sentido, alguém no Brasil ou no Japão pode fazer uma pesquisa e encontrar estas imagens. Porque, no fundo, elas são de Setúbal, não é? É uma coleção com imagens referentes à cidade de Setúbal. Mas, mais do que isso, tem a ver com esta época. E, portanto, se calhar, se nós olharmos para fotografias da indústria conserveira de 1950 de Setúbal, se calhar não deve ser muito diferente de uma indústria semelhante na Croácia ou noutro país qualquer.
e portanto eles são registros de uma época e de uma cultura e portanto há algumas coisas que acabam por ser também universais. O trabalho de Américo Ribeiro tornou-se emblemático na cidade de Setúbal por representar o espelho do passado da cidade. Américo deixou-nos algo de extrema importância para a conservação da nossa memória coletiva e da defesa da identidade setubalense e ensinou a comunidade a amar a sua terra.